Está entrando no ar o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação, Pastor Ricardo Santos. Olá, meus amigos ouvintes da Rádio Musical FM, estamos entrando no ar com mais uma edição do programa A Hora da Graça de Deus. Eu sou o pastor Ricardo Santos, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, e a partir deste momento estamos no ar aqui para trazer as boas notícias do Evangelho. Daqui a pouquinho, meus amigos, nós vamos estar acompanhando aqui a gravação de um culto que tivemos aqui em nossa igreja, e eu quero que você preste atenção a essa mensagem. O Espírito Santo de Deus, Ele há de falar ao seu coração em nome de Jesus. Antes nós vamos ouvir aqui um louvor abençoado, preparar o nosso coração e em seguida nós vamos à gravação do culto. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos agora ouvir um louvor. Você está na Rádio Musical FM 87.9 e este é o programa A Hora da Graça de Deus. Espírito Santo, visita esta geração. O povo precisa conhecer que a comunhão traz confiança, a comunhão traz segurança. Senhor Espírito Santo, visita esta geração, ela precisa de Ti. Espírito Santo, visita Teu povo. Vem revelar a esta geração as maravilhas da Tua salvação. Manifesta a Tua graça aqui. Dá-nos porção dobrada. Se este povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na Tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Senhor Espírito Santo, queremos o Teu vento, o vento do Teu amor, o vento do Teu poder sobre esta geração, para que conheçam a grandeza da comunhão, Senhor. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na Tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Santo,
da nova terra. Vi nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém, a minha amada. Meus amigos do YouTube, meus amigos ouvintes da Rádio Musical FM, meus amigos que estão acompanhando agora através da transmissão do Facebook, que Deus abençoe a vida de todos vocês neste momento. Eu sou o pastor Ricardo Santos, estamos entrando agora com a transmissão, estamos agora aqui através do YouTube, através do Facebook e através da Rádio Musical FM, estamos transmitindo agora simultaneamente por essas plataformas, pela transmissão também do canal da rádio, a página da rádio também estamos transmitindo, estamos fazendo chegar até você nesse momento a transmissão aqui direto do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus. Que Deus abençoe aos amigos que estão agora nos acompanhando. Nós vamos agora estar estudando uma palavra aqui muito especial. O programa de hoje, meus amigos, vai ser um culto especial a Deus, um culto de louvor, um culto de adoração, um culto de busca da bênção de Deus para nós, para a nossa família. Se prepare, compartilhe essa live com seus amigos, pega aí o link dessa transmissão que você está recebendo agora e compartilhe com os seus amigos para que eles possam também nesse momento ser alcançados com a palavra de Deus, ser alcançados com a bênção, ser alcançados com a boa notícia do Evangelho. Deus tem grandes bênçãos para transmitir a sua vida no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Lembrando, meus amigos, que hoje às 19h30 nós teremos aqui na nossa igreja um culto muito especial. Deus tem uma bênção muito especial para transmitir a todos vocês na noite de hoje. Durante o dia em nossa igreja, provisoriamente nós não estamos tendo cultos devido a um decreto municipal aqui da nossa cidade. Então, provisoriamente, nós não estamos tendo cultos durante a semana na parte do dia, nem de manhã e nem à tarde, mas estamos tendo cultos aqui à noite às 19h30. E você que está agora me acompanhando é meu convidado especial a estar presente na reunião aqui da noite hoje, às 19h30. A nossa igreja fica aqui na Avenida Ida Jubelini, número 401, aqui no bairro Florença, aqui na cidade de Ribeirão das Neves. Está passando aí aqui no rodapé da imagem, você consegue ver aí o nosso endereço, Avenida Ida Jubelini, número 401. Os amigos que estão acompanhando agora através da página, tanto do Facebook como a página do YouTube, o canal do YouTube, vocês conseguem agora ver aqui o endereço, está passando aqui no rodapé, Avenida Ida Jubelini, número 401, bairro Florença. Planeje estar conosco, venha hoje, 19h30. Deus tem uma bênção especial para trazer para você em nome de Jesus. Na sexta-feira nós teremos também um culto especial à noite, às 7h30, e vai ser um culto de bênção, de cura, de libertação, de avivamento. Venha participar. Talvez você que ouve vozes, você vê vultos, você anda perturbado, perturbada, você tem doenças que os médicos eles não descobrem a causa. Venha tomar posse da bênção nessa sexta-feira às 7h30. Deus tem um milagre para você. E o domingo é o domingo especial, aí nós vamos ter mais reuniões. No domingo nós conseguimos aqui fazer 3 reuniões. Domingo é 8h da manhã, às 9h30 da manhã e às 18h. Às 8 da manhã, 9h30 e às 18h. Planeje estar conosco, venha participar de um dos nossos cultos. Deus tem uma bênção muito especial para trazer a todos vocês em nome de Jesus. Meus amigos, eu queria compartilhar com vocês aqui uma palavra que nesse domingo agora, último dia do mês, dia 31, nós estivemos estudando aqui em nossa igreja e o tema da mensagem foi o seguinte tema: a importância de nós nos consagrarmos a Deus. É importante, meus amigos, nós, como pessoas que estão na igreja há algum tempo, é muito importante nós nos consagrarmos a Deus. É muito importante nós estarmos buscando a cada dia, estamos na vida espiritual a cada dia melhores. A palavra de Deus, ela diz que o justo, ele é como a luz da aurora. Ele vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Você não pode estar hoje
menos abençoado, menos ungido, menos pleno na presença de Deus do que ontem. Você tem que estar melhor hoje do que ontem. Você tem que crescer, desenvolver a fé, aprimorar a sua fé. E nós vamos então aprender aqui hoje a importância de nós nos consagrarmos a Deus. A importância de nós nos consagrarmos a Deus. Se você puder, compartilhe essa live aí com alguém que pode ser abençoado nesse momento. Talvez a pessoa está aí com um problema sério e você pode compartilhar essa live. Coloca aí para compartilhar, entra aí no rodapé aqui do link da transmissão e coloca em compartilhar. Vamos alcançar muitas pessoas nesse momento através desse culto aqui que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja, este culto online, aqui na nossa igreja, que fica aqui em Ribeirão das Neves, na Avenida Ida Jubeline, 401. Venha tomar posse da bênção hoje. Hoje à noite teremos culto presencial às 19h30. Mas, meus amigos, vamos entrar aqui na mensagem, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 1, vai ser aqui a nossa mensagem de estudo desta hora. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, a palavra do Senhor, ela diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Meus amigos, vamos então aprender algo muito importante aqui nesse momento. A igreja cristã, ela estava crescendo. A igreja cristã, a cada dia, estava sendo muito abençoada e as pessoas então foram aderindo à igreja. E houve então um grupo de pessoas que começou a ter algumas necessidades. Com as mulheres lá, as viúvas, elas começaram a ser ajudadas pela igreja e o grupo de viúvas então foi crescendo, foi aumentando. E começou então a ter uma murmuração por causa do serviço que não estava sendo prestado de uma maneira que deveria ser prestada, que era então o serviço social da igreja. Alguém estava lá sendo deixado de lado em uma situação lá de alimentação. Então começou uma murmuração de um grupo contra outro grupo, porque as viúvas, elas estavam sendo deixadas de lado no ministério cotidiano. Era algo do dia a dia que deveria ser feito, mas não estava sendo feito pelo acúmulo de pessoas, pela quantidade de pessoas que estavam agregando à igreja. Então os apóstolos, eles chegaram à conclusão. O versículo de número 2 diz assim: E os 12, convocando a multidão, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. O que os apóstolos, eles entenderam? Eles entenderam o ministério deles. Eles tinham que ter um ministério de consagração. Eles tinham que estar lendo a palavra, eles tinham que estar orando, sempre buscando a Deus. Eles entenderam, nós não podemos, está escrito aqui, não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Então o serviço de servir as mesas, de levar comida para alguém, de estar entregando comida para alguém, não era para eles fazerem. Era um serviço importante para ser feito na igreja, mas não era para eles fazerem. Eles entenderam que eles tinham um ministério. O ministério da oração e o ministério da palavra. Nós precisamos também entender qual é o nosso ministério. Há pessoas que têm um ministério na igreja, por exemplo, de fazer a manutenção da igreja. É um ministério importante, de consertar uma lâmpada, de mexer na instalação elétrica, de mexer na pintura da igreja, de mexer na organização física da igreja. Tem pessoas que têm esse ministério, têm um talento para fazer isso. Há pessoas que têm um talento de ser um pintor, há pessoas que têm talento de ser um músico, de tocar uma bateria, de tocar um teclado, de cantar na igreja, de fazer uma ministração de louvor. Nós temos que descobrir, estou trazendo aqui assunto para a igreja, nós temos que descobrir qual é o nosso ministério. Cada um de nós tem um ministério. E o nosso ministério, ele grita. Quando nós abrimos a boca, o nosso ministério grita. Ele diz para que nós viemos, o que nós somos. Ele diz: você nasceu para fazer isso.
Os apóstolos, eles entenderam, nós temos um ministério. Qual é o nosso ministério? O da oração e o ministério da palavra. Então eles estavam se colocando no lugar que Deus chamou eles para estarem, que era o ministério da oração e o ministério da palavra. Eles entenderam, nós temos que fazer aquilo que, para aquilo que Deus nos chamou, é aquilo que nós iremos fazer e desenvolver. Essas pessoas que estão precisando de ajuda, elas serão ajudadas. Mas quem é que vai fazer isso? Nós não vamos fazer. Porque nós somos chamados para o ministério da oração e para o ministério da palavra. É muito importante nós descobrirmos o nosso lugar no reino de Deus. É muito importante nós descobrirmos a posição para a qual Deus nos chamou para o ministério. Eu estou falando com pessoas agora que amam a palavra de Deus, pessoas que vão às igrejas, pessoas que têm buscado ir à casa de Deus, se consagrar e buscar o Senhor. É muito importante, meus irmãos, nós nos apresentarmos a Deus e descobrirmos qual é a vocação para a qual Deus nos chamou. Os apóstolos disseram, nós temos o ministério da oração e o ministério da palavra. Nós não vamos deixar o ministério da oração e o ministério da palavra para fazer outras coisas às quais nós não fomos chamados. E esse foi o grande segredo da igreja cristã, ela crescer, a igreja primitiva crescer. Cada um se colocava no lugar que Deus o escolheu para que aquela pessoa ocupasse. Nós não podemos, ao bel prazer, dizer, eu vou ocupar esse lugar. Não, nós temos que descobrir qual é o lugar para o qual Deus nos chamou, para que nós fomos chamados para a obra dele. Há pessoas que foram chamadas para ficar à porta do templo, há pessoas que foram chamadas para pregar na praça, há pessoas que foram chamadas, têm o dom para isso, para pregar nos presídios, para evangelizar os presos. Há pessoas que têm chamada para pregar no templo, ser o sacerdote do templo, o pastor que fica no templo, mas tem pastores que têm dons e talentos diferentes. Uns foram chamados para ser apóstolos, outros para serem profetas, outros para terem outros cargos dentro da igreja, para serem os ensinadores, os mestres, para serem os apóstolos. Cada um tem um chamado, cada um tem uma missão. Então nós temos que descobrir qual é a missão que Deus ele nos vocacionou, qual é a chamada que ele nos deu. Os apóstolos disseram, não é razoável, não é bom que nós deixemos a palavra, o ministério da palavra e da oração e sirvamos as mesas. O que é que nós vamos fazer? Então eles chegaram a um consenso e eles disseram o seguinte, o versículo de número 3, aqui está escrito assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então observe o seguinte, havia um importante negócio na igreja. Qual era o importante negócio? O ministério cotidiano de servir às mesas, de levar comida para alguém. Havia um ministério importante e havia uma vaga. Para quem ia ocupar esse ministério? Não tinha quem ocupasse esse ministério. E os apóstolos disseram, quem é que nós vamos colocar? Aqueles que têm 1,90 m de altura, olhos claros, aqueles que têm 1,5 m, aqueles que têm a pele clara, aqueles que têm a pele escura, aqueles que têm muito dinheiro ou pouco. Quem é que nós vamos colocar? O parâmetro deles não foi um parâmetro do lado de fora, mas o parâmetro que eles usaram foi alguns parâmetros interiores. Olha, vamos escolher quem? Os ricos? Os mais bonitos? Isso, aquilo? Não. O parâmetro deles foi o seguinte, ó, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. A primeira qualificação foi a qualificação moral. Escolhei 7 varões de boa reputação. O que é uma boa reputação? É uma boa fama. A nossa reputação, ela fala quem é que nós somos. Qual é a nossa reputação? Você é uma pessoa que compra e paga? Ou você é uma pessoa que compra e não paga? Você é uma pessoa que respeita o seu próximo? Você é uma pessoa que tem... As outras pessoas, quando olham para você, elas têm uma boa imagem sua ou uma má imagem? Qual é a sua fama? Os apóstolos, eles disseram, vamos escolher quem? Quais são as pessoas dentro da igreja que nós vamos escolher?
7 varões, primeira qualificação, que é a qualificação moral, de boa reputação, de boa fama, de boa índole. Para nós sermos escolhidos para algo, nós temos que ter boa reputação. O que as pessoas elas pensam a nosso respeito? Qual é a imagem que nós estamos transmitindo para as pessoas? O que as pessoas elas estão lendo em nós? Eles disseram, vamos escolher alguém que tenha uma boa imagem, que tenha diante dos outros uma boa reputação. Por que isso? Para evitar escândalos. Alguém poderia dizer assim, olha só quem eles colocaram para servir a mesa. Aquele homem ele é adúltero, aquele homem ele é mau pagador, aquele homem ele é um hipócrita, ele é um farsante, tem 2 caras. Por isso, para evitar certos problemas, eles disseram, vamos escolher 7 homens de boa reputação, de boa fama. A segunda qualificação para servir a mesa era ser cheio do Espírito Santo. Que coisa curiosa, meus amigos. Aparentemente era um serviço muito simples na igreja, de servir comida para quem não tinha comida. Só que para servir comida na igreja tinha que ter boa reputação e ser cheio do Espírito Santo. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para entregar comida. Observe uma coisa. Quando nós iniciamos um trabalho na igreja, nós iniciamos com tarefas simples. E a Bíblia ela fala que se nós somos fiéis no pouco, o nosso Deus ele nos coloca sobre o muito. Se você for fiel no pouco, Deus ele te coloca sobre o muito. Deus, quando ele chama alguém para fazer a obra dele, muitas vezes ele já tem um plano montado muito grande. Só que ele não revela esse plano a essa pessoa. Ele vai dando aos poucos. E se a pessoa vai se mantendo fiel, Deus dá um pouquinho a mais. A Bíblia fala, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. A Bíblia fala de algumas pessoas que tiveram no início do seu ministério, um ministério bem simples. Você vai pegar, por exemplo, o Eliseu foi chamado para estar ao lado de Elias, e durante muito tempo o ministério do Eliseu era ficar ao lado do Elias e servir o Elias lavando as mãos do Elias. Durante muito tempo o Eliseu fez isso. Chegou o dia da bênção, o Elias foi levado aos céus, e o Eliseu estava junto, estava próximo e foi abençoado. Ele recebeu não a mesma medida de unção do Elias, mas ele recebeu a porção dobrada. Ele pediu ao Elias, olha, eu quero a porção dobrada do teu espírito, do espírito que está em você. Ou seja, durante anos, o Eliseu ele andou junto com o Elias, ele foi aprendendo, ele foi recebendo instrução. E ele tinha um alvo, ele tinha uma meta. Meu alvo não é aqui ficar lavando a mão do Elias. Meu alvo é ser abençoado, não na mesma medida que ele é, mas de uma maneira dobrada. E o Elias disse, se você me ver quando eu partir, você vai receber essa bênção que você está pedindo. Dura coisa você pediu, mas se você me ver quando eu subir, quando eu for levado, então você vai receber essa bênção. O Eliseu se manteve fiel até o dia que Deus levou Elias. A palavra de Deus ela fala que Deus chamou Moisés, e depois Moisés ele chamou algumas pessoas para o ajudarem, e levantou Josué, filho de Num. E Josué, filho de Num, durante muito tempo ficou ao lado de Moisés, o ajudando. Mas depois Deus levou Moisés. E quem é que Deus colocou no lugar de Moisés para guiar aquele povo? Josué. Josué foi um servo fiel. É muito importante você que está agora acompanhando essa mensagem, ser fiel no seu ministério, no seu trabalho, onde você está agora trabalhando, seja fiel ao seu patrão, ao seu empregador, ao ministério que você está, para que Deus possa abençoar você mais. Deus ele vê tudo. E é das mãos de Deus que a sua bênção vem. Algo que alguém pode dar para você, pode ser por algum tempo, mas quando Deus te dá, a bênção ela é irrevogável. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus deu para você é seu, a bênção é sua. Ninguém toma essa bênção, ela veio das mãos de Deus. Então, para servir comida na igreja, servir comida era só o início de um ministério. Que a pessoa quando entrava não sabia. Ele foi escolhido para servir comida. E diz aqui o texto então, escolhei pois irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Para servir comida na igreja tinha que ter boa reputação, tinha que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria, há 2 fontes de sabedoria, a espiritual,
que nós buscamos ela quando nós tememos a palavra e honramos a Deus, e a outra sabedoria que é aquela que nós aprendemos, nós recebemos informações. É importante sempre nós estarmos aprendendo a cada dia, nos renovando para que nós venhamos a nos encher de sabedoria. Alguém um dia me ensinou até como segurar um microfone para que o som saísse bem produzido nas caixas de som. Existe sabedoria para tudo, a postura, como é que você segura o microfone, como é que você se porta, como é que você lê uma palavra, como é que você atende uma pessoa, tudo existe uma sabedoria e isso é ensinável. Então nós temos que estar sempre buscando coisas novas, coisas boas e coisas novas. Então o texto diz aqui, meus queridos, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Eles descobriram o ministério deles. Deles era oração e palavra. Os outros da mesma igreja tinham outro ministério. Era o serviço cotidiano, servir comida para alguém. O outro tinha outro. Se cada um fizer o seu trabalho, o seu ministério se cumprir, o corpo funciona, a igreja como um corpo. Jesus é a cabeça do corpo. A igreja é comparada com um corpo. O corpo tem várias funções. Tem a cabeça que é Cristo, estou falando agora da igreja. Tem a cabeça que é Cristo, tem as mãos, tem os pés, tem o coração, tem o fígado, tem o pâncreas, tem os rins, tem o estômago, tem a vesícula. Cada pedacinho do nosso corpo, cada célula do nosso corpo tem uma função diferente. Existe a célula dos olhos, existe a retina, existe o cristalino. Cada pedacinho do nosso corpo tem uma função. Se ele trabalha como tem que trabalhar, todo o corpo cresce, todo o corpo é abençoado. Por isso nós temos que descobrir qual é a nossa função no corpo. Qual é a missão para a qual Jesus nos chamou. Se nós descobrirmos essa missão, nós então teremos sucesso e seremos abençoados e vamos progredir. Os apóstolos então disseram, vamos escolher essas pessoas que têm essas 3 características. Encontraram no meio da igreja. E o texto diz aqui então, versículo 5, Atos capítulo 6, verso 5. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélito e Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Resultado, meus amigos, eles então entenderam qual era o ministério deles, começaram a fazer a missão para a qual Deus os chamou, e o detalhe, a igreja crescia. Agora nós vamos falar do nosso irmão Filipe, um dos 7 que foi escolhido para ser alguém que ia servir comida. O Filipe foi escolhido para servir comida para a igreja. E o Filipe era cheio do Espírito Santo, ele tinha boa reputação e ele tinha sabedoria. E ele foi eleito, escolhido para servir comida. Mas como eu disse a vocês, tudo que a gente começa a fazer na obra de Deus, o ministério que a gente recebe, aquele ministério é o início de um ciclo. Deus ele dá uma portinha para você, se você é fiel, ele te dá uma portinha um pouquinho maior. Se você for fiel no pouco, ele te coloca sobre o muito. Alguém recebe 1 talento, esconde, outro recebe 2, multiplica, outro recebe 5, multiplica. Nós temos que ser sábios e inteligentes, multiplicar aquilo que Deus nos deu. O texto, meus amigos, do capítulo 8, fala aqui o seguinte, a igreja estava passando uma grande luta, o Saulo de Tarso, ele estava perseguindo a igreja. Saulo de Tarso, ele entrava na casa das pessoas, ele arrastava as pessoas para o lado de fora da casa, prendia as pessoas, levava as pessoas presas, e o único crime que essas pessoas tinham era um só, aos olhos do Saulo: ser seguidores de Jesus. Esse era o crime que essas pessoas cometiam, ser seguidores de Jesus. E aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 8, fala aqui a palavra de Deus assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Está falando aqui da morte do Estevão, que Estevão foi morto. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão,
e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha que bonito, irmãos. O Filipe foi chamado de início para entregar comida para as pessoas idosas. O Filipe foi chamado para o ministério cotidiano, só que ele foi fiel naquele ministério. No ministério de servir comida para quem não tinha comida. Ele foi chamado para isso. E ele foi tão fiel naquele ministério tão simples que Deus havia dado para ele, que Deus então deu para Filipe dons. Deus deu para Filipe habilidades que ele não tinha antes. E agora a igreja começou a ser perseguida, as coisas começaram a ficar difíceis. Em vez de a igreja esmorecer, em vez de a igreja desanimar, não. Agora é que a igreja começou a fazer mais pela obra de Deus, e eles começaram a pregar a Cristo. Eles foram dispersos por todos os lugares, e o Filipe saiu. Em vez de o Filipe sair e pregar alguma outra coisa, Filipe pregava Cristo. Em vez de Filipe pregar da tristeza, da perseguição, da derrota, do sofrimento, em vez de Filipe pregar o que não convinha pregar, o Filipe pregava o que era bom. Ele falava de Jesus. Agora o Filipe não era apenas um entregador de comida para as pessoas idosas. Agora o Filipe era um evangelizador, um evangelista. O Filipe falava de Jesus. As portas foram se abrindo. Mas por que as portas foram se abrindo para Filipe? Porque Filipe foi fiel ao ministério que Deus havia dado a ele. Filipe entendeu a missão dele: eu tenho que servir comida. Mas depois de um tempo, ele já não estava mais só servindo comida. As portas foram se abrindo e o Filipe agora estava anunciando a Cristo. E a mensagem de Filipe foi tão boa. Olha só o que aconteceu aqui. Quantos milagres aconteceram, meus irmãos. Versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Atos 8, verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos de muitos dos que o tinham clamavam em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia ali grande alegria naquela cidade. Meus amigos, o Filipe agora era alguém muito usado por Deus. O doente era curado, o demônio saía, as enfermidades saíam, os milagres aconteciam, as multidões vinham até onde estava Filipe para ouvir a respeito de Jesus, da palavra de Deus. Mas por que o Filipe estava tendo tanto sucesso no ministério? Porque o Filipe entendeu qual era a missão para a qual Deus o havia chamado. Descubra qual é a missão que Deus chamou você, para qual ministério Deus chamou você, para qual função Deus chamou você dentro do reino de Deus. Há pessoas que têm o ministério de ensinar, há pessoas que têm o ministério de exortar, há pessoas que têm o ministério de profeta, de pastor, há pessoas que têm o ministério de evangelista, há pessoas que têm o ministério de apóstolo, o ministério de mestre. Cada um tem um ministério na igreja. Descubra qual é o seu ministério. Se você foi chamado por Deus para ser um músico na igreja, se você foi chamado por Deus para ajudar financeiramente a igreja, se você foi chamado por Deus para evangelizar na praça, se você foi chamado por Deus para pintar a parede da igreja, para ajudar a fazer a manutenção, arrumar um fio, uma lâmpada, para ajudar a limpar uma cadeira, para ajudar a visitar alguém, descubra qual é o seu ministério, para o que Deus chamou você. Descubra qual a sua missão. O Filipe descobriu a missão dele e Deus o passou a usá-lo. O capítulo 8 ainda, meus amigos, versículo 26, fala que Deus enviou Filipe depois para um lugar que ninguém ia querer ir. Diz aqui, Atos capítulo 8, versículo 26, a palavra do Senhor, ela diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Preste atenção em alguma coisa aqui importante. O anjo do Senhor falou com Filipe: olha, você vai para o lado do sul,
e você vai para um caminho que está deserto. Está escrito aqui, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Lá não ia ter ninguém. Deus não disse assim, Filipe, você vai para um caminho que está cheio de gente. Não. Deus mandou Filipe, está escrito aqui, ó, Atos capítulo 8, versículo 26. Vai para um caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Esse caminho não vai ter ninguém lá. Fique lá. Para onde Deus estava mandando Filipe? Deus estava mandando Filipe para um lugar que não tinha ninguém. E o que é que o Filipe fez? Obedeceu. O grande segredo das bênçãos que Deus derramava sobre a vida de Filipe é que o Filipe, ele obedecia a Deus. Aonde Deus o queria, ele obedecia. O Senhor me quer fazer tal coisa, eu vou fazer. O Senhor quer me quer nesse lugar aqui, eu vou estar aqui. O Senhor quer que eu faça tal coisa, eu vou fazer. O Filipe obedecia a Deus. O Filipe era um servo de Deus. É muito importante você ser um servo de Deus. O tema da mensagem é a importância de se consagrar a Deus. E quem se consagra a Deus, ele aprende a servir a Deus, a renunciar à própria vontade. O Senhor Deus, ele fala, Filipe, você vai para um caminho que está deserto, lá não tem ninguém. Você vai lá e fique lá. E o que que Filipe fez? Ele obedeceu. E diz aqui o versículo 27, e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava. E assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe, chega e ajunta-te a esse carro. Então, o caminho estava deserto. De repente, passa lá uma carruagem, tinha um homem dentro. E ele estava lendo a palavra de Deus, o pergaminho que tinha ali a Bíblia. O verso 29 diz, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? E ele lhe disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi ferido, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro, diante do qual o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porquanto a sua vida foi tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo, de quem diz isto? Ele, de quem diz isto? O profeta, de si mesmo, ou de algum outro? Deixa eu ler de novo aqui, deu uma enrolada aqui. Verso 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, quem me impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creres de todo o seu coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos as águas, tanto Filipe como eunuco, o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais. E o eunuco então foi jubiloso, e continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. Olha só, meus irmãos, como é que Deus usava Filipe. Deus disse, Filipe, fica ali onde que não tem ninguém. E ele foi. Daqui a pouco aparece alguém, ele vai, espia, a pessoa está lendo lá um livro da Bíblia, e diz, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse, não estou entendendo. Como é que eu vou entender se ninguém me ensina? O Filipe tinha um ministério então, ele sabia revelar a palavra. Eu vou te explicar, está escrito assim, assim e assim. E explicou, aquele homem entendeu tanto a mensagem do Evangelho, que ele ouviu através da boca de Filipe. O homem lia a Bíblia e não entendia, mas o Filipe lia e entendia. O Filipe tinha um ministério de interpretar a palavra e pregar para as pessoas. O Filipe pregou para esse homem foi abençoado, entendeu a mensagem, foi batizado e continuou pelo seu caminho. Quando ele chegou lá na Etiópia, chegou uma nova criatura, alguém que conheceu Jesus através de Filipe, alguém que foi batizado pelas mãos de Filipe. Deus usava Filipe de uma maneira extraordinária. Mas como é que o ministério de Filipe começou, meus amigos? Tinha um probleminha na igreja, que precisava de servir comida para um grupo de senhoras idosas lá no ministério cotidiano de servir comida.
As viúvas estavam sendo desprezadas. Apareceu um problema, precisava de alguém para resolver aquele problema, e o Filipe foi escolhido porque ele tinha boa reputação, ele era cheio do Espírito Santo e ele tinha sabedoria. A vida de Filipe foi muito abençoada. Filipe teve filhas e as filhas dele também foram abençoadas. Toda a vida de Filipe foi abençoada porque o Filipe aprendeu a se consagrar a Deus. O Filipe aprendeu que ele tinha que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Por isso ele foi escolhido para uma missão e Deus foi dando outras missões maiores para ele. Você que está agora acompanhando essa mensagem, Deus quer te usar de uma maneira poderosa. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Renuncie ao pecado. Abandone essa vida dupla que você tem vivido, porque Deus tem um projeto lindo para abençoar a sua vida. Ele tem uma história linda para escrever a seu respeito. Abandone o pecado, abandone aquilo que não presta. Diga sim a Jesus. Aceite a Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, porque Ele quer mudar a sua história. Creia assim. Se você quiser, agora eu posso fazer uma oração por você e fazer de você uma filha de Deus, um filho de Deus. Deus pode te libertar das drogas, dos vícios, da prostituição. Deus, Ele pode mudar a sua história. E eu vou orar por você agora, no nome de Jesus. Meu Deus, eu entro em oração, eu apresento cada pessoa que está acompanhando agora, tanto pelo YouTube, pelo Facebook, através da página da rádio ou da transmissão da rádio. Jesus, eu peço uma bênção. Toque nessas vidas para curar, libertar e restaurar. Eu levanto a minha voz, eu repreendo todo o mal, meu Deus, contra essas vidas. Eu repreendo todo o mal contra essa família. Você, espírito da morte, do suicídio, da destruição, eu te exijo, solta essa vida agora. Na autoridade do nome de Jesus, no poder que é no nome de Jesus, eu digo, todo o mal vai embora dessa mulher. Sai agora deste homem, espírito do crime, do vício. Vai embora em nome de Jesus, demônio da pornografia, da imoralidade, está amaldiçoado todo o mal. Eu te exijo, o demônio, pega o seu mal e saia dessa vida, bata em retirada, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você quer aceitar Jesus? Levante as suas mãos comigo e diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Me arrependo dos meus pecados e peço ao Senhor perdão em nome de Jesus. Escreva meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados, muda minha história, Senhor, para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém? Você que aceitou Jesus agora comigo, procure uma igreja evangélica o mais rápido possível, mais próxima da sua casa. Se você quiser participar de um culto aqui em nossa igreja, nós ficamos aqui na cidade de Ribeirão das Neves, aqui na Avenida Ida Jubeline, número 401, aqui no bairro Florença. Estamos aqui na avenida principal, aqui de um dos mais populosos bairros aqui da cidade de Ribeirão das Neves. Planeje estar conosco, temos cultos às segundas-feiras, 7h30 da noite, quarta-feira, 7h30 da noite, sextas-feiras, 7h30 da noite também. Esses dias nós estamos tendo cultos somente nesses horários, devido a um decreto municipal, mas normalmente os cultos são 9, 3 e 7h30 diariamente, mas devido ao decreto municipal nós estamos fazendo cultos durante a semana apenas à noite. Assim que normalizar, eu volto aqui a anunciar os cultos nos horários normais, mas por enquanto é segundas, quartas e sextas, 7h30 da noite, e domingo, 8 da manhã, 9h30 e 18 horas. Se você quiser participar de um culto aqui, você então é o meu convidado. Avenida Ida Jubeline, número 401, aqui no bairro Florença, na cidade de Ribeirão das Neves. Que Deus abençoe a sua vida, e nós vamos terminando aqui a nossa transmissão. Deus abençoe os amigos da página da rádio, Deus abençoe os amigos do canal do YouTube e do Facebook. Fique na paz, fique na graça, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e até a nossa próxima live, querendo Deus. Em 2010, essa depressão veio muito forte. Eu tive que procurar fazer um tratamento com um psiquiatra, e aí eu tomava remédios muito fortes. Eu ficava sonâmbula, me dava amnésia, eu caía por conta do remédio. E vinha aquelas vozes assim, você tem que tomar todos os remédios, você tem que se matar. Ela chegou a sair de casa e foi ficar alguns dias na casa da mãe dela, porque o estado estava tão crítico que ela começou a perder a noção das coisas assim. Eu senti que os remédios estavam piorando a situação. Eu tive até que
tirar uma licença para tratamento de saúde. Um belo dia eu estava assistindo televisão, passando os canais e me deparei com o programa do R. Soares. Verifiquei que ele estava começando a explicar coisas que realmente eu não conseguia entender na Bíblia. E comecei a ficar atento àquilo. E aí comecei a comentar com ela, né? Se ela conhecia, e ela disse, não conhecia não. Eu falei, então vamos assistir, porque eu tô achando legal. Então a gente começou a assistir junto. Eu fui começando a ter entendimento da palavra, que essas doenças são doenças da alma, que não são coisas que você tem que ter, porque Jesus já levou todas as nossas dores. Parece que como no toque de mágica, né? E fui absorvendo aquela palavra toda e foi melhorando. E hoje ela está realmente curada. Eu lia muito o Salmo 37 para confiar no Senhor e no mais Ele fará. Então eu nunca pedi nada a Deus de nada material, mas pedi assim, para ser um ser humano a cada dia melhor, para que Ele pudesse mudar o meu interior, para que eu pudesse compreender mais as pessoas, para que eu pudesse ajudar quem precisasse. E aí foi num momento que eu estava na minha casa e que o R. Soares falou, olha, se Deus está te chamando para ser patrocinador, então você faz isso. E Deus tocou no meu coração. Quando eu fiz a minha inscrição para ser patrocinadora, tudo mudou. Não me falta dinheiro, sabe? As coisas assim. Para quem não tem a visão espiritual, ela não consegue entender muito bem. Esse é um trabalho maravilhoso de ganhar almas, de ganhar pessoas, sabe? Então assim, se me ajudou, vai ajudar outras pessoas, porque nós carecemos, sabe, de Deus na nossa vida, no nosso coração, porque é só Ele para nos deixar de pé, só Ele para nos ajudar. Claudete lembra que para fortalecer a fé, adquiriu 3 livros: Curar enfermos e expulsar demônios, O nome de Jesus e Como tomar posse da bênção. Eu adquiri o conhecimento maior através do missionário. Eu li os livros dele, aquele livro que ele fala que mudou a vida dele, mudou a minha vida também. E se todas as pessoas pudessem ler aquele livro, nossa, como elas iam entender muitas coisas e elas iam poder ser muito mais felizes, porque a partir do momento que a gente entende a palavra de Deus, o significado verdadeiro de Jesus Cristo na nossa vida, tudo muda. Tudo. Então assim, desculpa a emoção, mas foi maravilhoso. Foi assim, fantástico, sabe? O que Deus fez na minha vida é assim, só Ele mesmo. E eu tô aqui hoje falando pra você, graças a Ele. Fazer a tua vontade, cuida de mim, Senhor. Eu preciso do teu toque. Não te escondas de mim, Senhor. Minha alma anseia pela tua presença. As águas tranquilas, conduz meus pastos verdejantes. Contigo estarei por toda a eternidade. Cuida de mim, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. De mim, Jesus, ouve o meu grito chamando por ti. Cuida
de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Leva-me às águas tranquilas, conduz meus pastos verdejantes. Contigo estarei por toda a eternidade. Cuida de mim, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim. Meus amigos, e nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa A Hora da Graça de Deus. Antes, eu gostaria aqui de mais uma vez reforçar o convite que já havíamos feito alguns minutos atrás, de você vir participar de um culto aqui em nossa igreja. Anote o endereço da nossa igreja, Avenida Ida Jubeline, número 401, aqui no bairro Florença, na cidade de Ribeirão das Neves, às segundas, quartas e sextas-feiras, 19h30, domingo 8 da manhã, 9h30 e às 18 horas. Planeje estar conosco, você é o nosso convidado especial. Nós vamos agora ao momento, meus amigos, da oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai, Deus poderoso, eu oro por todos os amigos ouvintes da Rádio Musical FM e peço uma bênção sobre a vida de todos, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, trazer a vitória completa. Eu anulo todo o mal sobre essas vidas e eu determino a bênção, que todo mal saia, toda ação maligna bata em retirada, vá embora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, abençoe a todos, consagre o copo com água, peça de roupa, derrama a bênção sobre todos, em o nome do Senhor Jesus, e amém. Meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, participe agora do copo com água, tome posse da sua bênção, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nós vamos ficando por aqui, encerrando mais uma edição do programa A Hora da Graça de Deus. Lembrando a todos os amigos, que diariamente estamos aqui na Rádio Musical FM, às 6 horas da manhã e à noite às 18 horas. Acompanhe os nossos horários aqui na Rádio Musical FM 87.9. Deus abençoe a todos, fique na graça, fique na paz de Jesus. Você ouviu o programa A Hora da Graça de Deus. Tá bonito!
Levanta, 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 vaso. Ei, deixa Deus te usar. Levanta, 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 vaso. Fala o que Deus quer falar. Levanta, 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 vaso. Deixa Deus te usar. Levanta, 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 vaso. Fala o que Deus quer falar. Tem azeite no teu vaso, vem. Tem azeite no teu vaso. Tem azeite no teu vaso, no meu vaso tem. Se no vaso tem azeite, tá tudo bem. Tem azeite no teu vaso. Tem azeite no teu vaso. Tem azeite no teu vaso, no meu vaso tem. Se no vaso tem azeite, tá tudo bem. Ó, vaso vive na palavra, com jejum e oração. Vaso tem que ter azeite, vaso tem que ter